consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Consumir. Hoje a gente vai conversar, vou conversar com a Kátia Cortez, ela já vai se apresentar em um minuto. Vou dar só aquela contextualizada básica, né, que o Pode Consumir é um podcast que a gente conversa sobre consumo, relacionamentos amorosos e cultura, na verdade, né? Cultura, consumo e relacionamentos amorosos. É um podcast que a gente, né, propõe mais reflexões do que grandes respostas. E a Kátia vai conversar comigo, topou esse convite. E a gente vai conversar sobre a gramática. Quando eu fiz a minha tese, eu usei a teoria da prática. E na teoria da prática tem um elemento da prática que é o discurso. E, quer dizer, vou deixar a Kátia se apresentar antes. Kátia, se apresente e depois eu contextualizo e já emendo a primeira pergunta. Oi, Mel. Oi, pessoal. Eu sou a Kátia, moro em Maringá, estou professora atualmente na UEM, né, colaboradora, e sempre estudei gramática, né, gosto bastante, desde a graduação, depois fiz pós-graduação na área de descrição linguística, e sigo aí nesses estudos, agradeço muito pelo convite, né, foi um tema que me fez pensar bastante nessa relação entre gramática, né, e as relações amorosas, acho que eu nunca parei para pensar diretamente nisso, então agradeço bastante o convite e pela oportunidade aí de conversar com você sobre esse assunto. Eu também, foi um tema que me fez pensar, porque inicialmente, quando eu chamei a Kátia, eu estava com um discurso, eu estava com perguntas mais envolvendo o discurso, que é o que eu tinha estudado. E aí ela me chamou a atenção, falou, olha, eu estudo mais gramática. E eu achei muito interessante, porque achei que tem tudo a ver, né? Começa, assim, a primeira coisa que eu chamo a atenção é que hoje a gente nomeia certas coisas, principalmente nas redes sociais, obviamente, mas, né, por exemplo, ficante, crush, conversante, eu já vi, né, de pessoas que só conversam e não fazem nada. Então, são palavras que vão dando nomes a situações que, sei lá, 20 anos atrás, quando eu era jovenzinha, adolescente, a gente, né, eu não passava por isso, né? Então, a minha primeira pergunta, Kátia, para você, né, como que a linguagem atravessa, assim, a nossa forma de pensar e de viver as relações, né? Pode até falar de você mesma, mas, no geral, como que é isso? Assim, acho que, né, não precisa ser linguista, nem estudioso da área para pensar sobre língua, né? Qualquer pessoa é usuário da língua, tem algo a dizer sobre a língua, né? Às vezes, mais para um lado de certo ou errado, né? Muitas vezes, mas tem algo a dizer, né, sobre a língua, porque é algo que a gente utiliza constantemente e que nos representa, né? É uma forma de identidade também, não é só um instrumento neutro de comunicação, né? A gente escolhe as palavras, as maneiras de se expressar. Então, assim, com certeza é algo que vai perpassar todas as relações, né? Amorosas ou não, mas todas as nossas vivências. E, assim, para mim, particularmente, nas minhas relações amorosas, eu acho muito importante, assim, nomear, né? Você falou dessa questão desses nomes aí novos, né? Ficante, crush, conversante, etc. A gente vai falar melhor depois. Mas para mim, Kátia, particularmente, eu sinto que nomear uma relação é uma forma de manejar as minhas expectativas em relação a como vai ser, né, esse relacionamento. Então, assim, eu chamar uma pessoa de ficante vem automaticamente na nossa cabeça uma série de comportamentos, né, de condutas que a gente vai ter com essa pessoa, que cabe, digamos, nesse rótulo ficante, né? E quando a gente dá o rótulo de namorado, namorada, são outras expectativas, né? Então, quando eu estou ficando com alguém, eu não espero, por exemplo, que a pessoa vai me apresentar para a família dela, que eu vai entrar no círculo social dela. Mas se eu estou namorando essa pessoa, é algo que eu, Kátia, espero, né, que aconteça, que eu vá partilhar aí desse convívio, desse círculo social. Então, para mim, assim, é importante porque dá um norte, né, do que esperar daquela relação e de como me comportar dentro dessa relação também, né? O que acontece, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, é que as coisas não são tão simples assim, né?
A gente, são, né? a gente tenta nomear, rotular, mas tem muita coisa que foge, que escapa, né, dessas caixinhas. E daí acho que é aí que surge o interessante, né, da linguagem nessa questão das relações. Uma coisa que me fez pensar, né, antes de eu continuar as perguntas, foi a questão de como a linguagem, a gramática também ajuda a gente nos símbolos, né? Porque eu parto de uma perspectiva cultural que os relacionamentos amorosos, eles podem, né, uma pesquisa de consumo cultural, que os relacionamentos amorosos, eles chegam a ser um ativo na vida da pessoa, assim, ativo no sentido Sim, ativo da capital, né? possibilidade, sabe? É, um Porque capital ali social, muitas vezes, né? um capital, né? Um capital, isso mesmo, né? Um capital onde você ter um relacionamento significa algo socialmente né? E assim, e a partir do momento que você está institucionalizado com uma pessoa como um casal, existem performances que são necessárias serem desenvolvidas para que né, que essa instituição casal ela seja válida, né? Então, e a linguagem passa por aí, né? Passa total por aí. Exato. E assim, o reconhecimento do outro também, né? É importante nomear para que o outro saiba o tipo de relação que eu estou tendo com essa pessoa. Também tem essa outra face, né? Não só para os participantes da relação, digamos assim, mas para aqueles que estão vendo, né? E daí a gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão da dinâmica da internet. É importantíssimo isso, né? Como que as pessoas estão vendo a minha relação. Não, isso é importante. Não, isso é importantíssimo, né? Enfim, não só em função das relações, mas de tudo, né? De tudo, assim, o importante é você mostrar que você está fazendo, então mostrar que você está se relacionando, que você é amada, que você ama, enfim, tudo isso. Sim, totalmente. Vivemos, né? Eu não sou catastrófica, não, sabe? Mas são tempos interessantes, tem bastante coisa para a gente estudar, vai ter, nunca vai faltar tema de pesquisa para gente, por enquanto. E muita coisa a gente só vai se dar conta também depois, né? Porque enquanto a gente vive o processo histórico, né? As análises, né? A forma de olhar para isso está, né? Assim, atravessada pelas nossas próprias vivências. Então, provavelmente no futuro, né? Os que virão aí vão olhar para os nossos tempos e conseguir entender melhor o que está acontecendo. Nessa primeira nota de rodapé, chamo a atenção para refletirmos que os nomes que damos às relações amorosas não são apenas palavras soltas. Quando chamamos alguém de ficante, contatinho, crush, parceiro, companheiro e até mesmo namorado, estamos dizendo algo sobre o tipo de vínculo que a cultura atual legitima, ou pelo menos torna visível. Nas redes sociais, esse vocabulário se espalha, ganha força e vira tendência. É como se as plataformas fossem os lugares onde testamos palavras, criamos sentidos e, ao mesmo tempo, consumimos identidades. A forma como nomeamos os outros e a nós mesmos também é uma prática de consumo simbólico. A gente consome ideias de liberdade, de leveza, de desapego ou de compromisso e exclusividade. Na perspectiva da cultura e consumo, os nomes são mercadorias simbólicas que circulam socialmente, ganham prestígio, moda, e muitas outras vezes são modificados e até mesmo descartados. Com certeza. E viu, me fala uma coisa. Você acha que a transformação da forma como nós falamos, né, sobre as relações amorosas tem relação direta com a transformação das relações em si? E o contrário também, né? Novas formas de se relacionar mudam a linguagem? Eu te pergunto isso, até te falo por quê que essa pergunta veio. Porque, ultimamente também, né, eu como pesquisadora, sou uma ratinha de rede social, fico na rede social e consumo muito os conteúdos de relacionamento amorosos, e aí vem uma enxurrada de nomes, né, que nem tenho base teórica para falar de tudo, mas tem relacionamento aberto, poligamia, daí tem, outro dia eu vi relacionamento não sei o que lá, que era de fim de semana, sabe? Um relacionamento aberto que você conta, aberto que você não conta. E tudo, eu não vou lembrar, mas tudo isso tem uma nomenclatura. Então eu fiquei. Essa pergunta que eu te fiz, ela vem desse local, assim. Foi daí que eu tirei essa pergunta. Não, assim, um tema muito interessante, Mel. E
ele é pensado no campo da linguística há muito tempo, que é uma dúvida, assim, né? Posto de um outro lugar um pouquinho, mas será que o pensamento influencia a linguagem influencia a forma como a gente pensa? Né? Então, essa é uma dúvida no campo da linguística, da antropologia, que surgiu ali de pesquisas com línguas diferentes, né? Quando os pesquisadores começaram a olhar para línguas diferentes da deles, línguas de povos indígenas, né? De povos nativos, eles começaram a observar que tem uma diferença muito grande. E daí veio essa dúvida, será que eles pensam como a gente pensa? Porque eles têm uma língua diferente, né? Então, fazendo aqui uma adaptação, né? Será que as pessoas se relacionam diferentemente porque usam palavras diferentes para aquelas relações? Né? Acho que esse é o ponto que você está perguntando. Daí eu associo um pouco com esse pensamento na linguística, que tem até um nome, né? Se alguém se interessar, quiser pesquisar, chama hipótese Sapir-Whorf, que são os pesquisadores que desenvolveram essa ideia, né? O Sapir e o Whorf, são americanos, norte-americanos, que começaram a pensar isso, dessa ideia, se a língua influencia ou não o pensamento. E daí a gente tem nesse campo duas hipóteses, assim, uma mais forte e uma mais fraca, né? A hipótese mais forte, ela já foi bastante questionada, assim, né? Que seria uma hipótese de um determinismo linguístico. Falar sim, né? Falando de forma curta, a resposta é sim. A língua influencia a forma que a gente pensa. E daí tem uma série de pesquisas, assim, feitas com línguas diferentes, por exemplo, né? Os povos que vivem no Alasca, eles têm várias palavras para designar as cores da neve. Então, não é só branco, tem várias palavras diferentes para os tons diferentes de neve e texturas diferentes de neve, né? Então, se pergunta assim, será que nós, que no português só temos o branco, a gente consegue perceber essas diferenças que eles percebem, né? Que eles captam por meio da linguagem? Então, uma resposta dessa hipótese mais forte seria não, a gente não consegue, porque a gente não tem na língua essas palavras. A resposta seria não, até porque a gente vem branco na cabeça porque existe o nome branco, né? Isso, né? Exatamente. Então, essa seria uma resposta mais intuitiva, talvez, né? Mas ela já foi bastante questionada, porque isso colocaria uma certa divisão, né, na cognição da espécie humana, o que não é realmente a realidade, né? Então, tem uma hipótese mais fraca dessa perspectiva, que é assim, não necessariamente a gente não vai pensar ou não vai viver as relações de determinada forma porque a gente não tem palavras. Mas se nós temos determinadas palavras, significa que isso é importante para a nossa cultura. Né? Então, assim, para a cultura, para esse povo, né, que vive no Alasca, é importante para a realidade deles nomear os tipos de neve e as cores diferentes, porque isso faz parte de uma realidade constante. Para nós, aqui no Brasil, país tropical, talvez não seja tão importante assim ter essa diversidade de palavras para branco, para neve, né, para nomear isso, porque para a nossa cultura não é tão importante. E daí, pensando um exemplo um pouco mais perto assim da nossa realidade, né, e até baseado um pouco em estereótipos, quando a gente fala de homens versus mulheres. Sim. Então, tem aquela piadinha, homem não sabe a diferença dos tons de vermelho, por exemplo. E daí mulher vai ter, é marsala, sei lá, cor de esmalte, é desejo, melancia, é o rosa queimado, é o rosa claro, é o rosa bebê, é uma série de tons, né? E daí a gente pergunta, será que os homens não enxergam a diferença dessas cores? Não, eles enxergam, eles percebem, né? Só que para esse grupo não é importante ter essa diversidade de rótulos para essas cores, né? E pensando nessa questão mais estereotipada mesmo, para as mulheres talvez seja mais relevante, né, saber a diferença das cores, para você comprar um esmalte, uma roupa, combinar tons, etc. Né? Ô, Kátia, que interessante, uma coisa que, né, quando eu estava pesquisando sobre esse episódio e tal, né, que a minha pesquisa, eu venho pesquisando, né, então eu tenho vários temas na cabeça, então vou organizando em pastas tal, e esse da gramática é essa coisa, né, das pessoas que abrem um relacionamento de alguma forma, e aí ter vários nomes para cada tipo de relacionamento, então é importante para eles, né? É importante. Eu fiquei pensando assim, tá bom, você
tem um relacionamento que você só se relaciona sexta, sábado e domingo, né? Porque tem um tipo agora que as pessoas têm a vida deles durante a semana e eles se relacionam de sexta, sábado e domingo. É um relacionamento, simplesmente, né? Mas então, para eles é importante que seja nomeado para que eles possam viver o relacionamento da maneira que eles querem. Interessante isso, eu não tinha pensado nessa forma, assim, né? Assim como todas as outras nomenclaturas que aparecem, né? Então, assim, pensando nessa questão da monogamia, não monogamia, né? A monogamia é um sistema de relação que a gente convive há séculos, né? Então, ele já está, de certa forma, consolidado quais são as regras, né, desse tipo de relação. Agora, se a gente quer, né, novos tipos de relação que são não monogâmicos, é até muito interessante essa palavra, porque o não monogâmico, ele não define exatamente um tipo de relacionamento, ele define que é a negação da monogamia, né? Então, aqui não é monogamia, mas o que é então? Né? Se não é monogamia, é o quê? E daí surge essa necessidade, né, de nomear, de rotular as diferenças, as particularidades de cada tipo de relação. Então, de certa forma, a linguagem ela reflete, né? Assim, não é que ela cria novas relações, mas ela reflete a necessidade de determinado nome, porque para aquele grupo social é importante essas distinções. Hoje vemos uma grande quantidade de novos termos para falar das relações amorosas, e isso revela algo importante sobre a nossa cultura. À medida que a sociedade muda e as formas de se relacionar se tornam mais diversas, a linguagem se adapta para dar nome a essas experiências. Nomear, portanto, é um ato cultural, é tornar visível aquilo que antes não era reconhecido. E do ponto de vista da cultura e consumo, esses termos não circulam à toa. Eles ganham força porque são compartilhados, repetidos, comentados e absorvidos como parte do nosso cotidiano. Viraram elementos simbólicos que consumimos, palavras que usamos para nos identificar, para comunicar como vivemos e para nos situar dentro de tantas possibilidades afetivas. No fim, essa multiplicação de nomes nasce de duas necessidades culturais: entender a si mesmo em um cenário de relações mais variadas e comunicar isso ao outro, no mundo onde tudo, inclusive a linguagem, circula e se transforma rapidamente. E aí, já pegando nesse gancho da gramática, você acha assim, ó, quando surgem palavras assim, né, como ficante, crush, contatinho é uma palavra relativamente nova, né? O que isso você acha revela sobre como a gente está vivendo as nossas relações hoje em dia? Né? Porque é isso, eu vou falar de mim quando eu era adolescente, novinha, né? A gente ficava, né? Com as pessoas. Sim, né? A gente usava esse termo, ficar, né? A nossa geração. Ficava, né? Mas o ficar era... assim, você ia na balada, na minha época não tinha celular, você ficava com um cara, você meio que namorava ele aquela noite, porque você pegava na mão, ficava ali na balada e tal. Você ia encontrar ele no outro dia, na outra vez na balada, e você ficava de novo, mas daí você já namorava. Né? Assim, não tinha muito, sim. Ou não ficava mais, né? Assim, ou em geral não ficava com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Era um ficante que tornava ou não namorado, depois partia com o outro. Isso, né? Hoje, né, a gente tem, tipo, a palavra contatinho, eu acho ela maravilhosa, porque você tem muitos contatos, mas não tem ninguém, e você, né, acaba não... Enfim, então, como que você acha que se dá essa relação? Nossa, Mel, olha, essa pergunta é muito legal, assim, acho que daria, sei lá, um podcast só para pensar sobre isso, porque... Talvez uma temporada inteira. Eu fiquei pensando muito, assim, né, sobre por quê, né, por que surgem essas palavras. E, assim, a primeira coisa que eu acho que as pessoas tendem a pensar é que isso é algo muito novo, né? Ai, nossa, é uma coisa muito nova da nossa geração, dos nossos tempos. Mas, na verdade, a necessidade de criar esses nomes, né, assim, sempre existiram, né? Então, as gerações anteriores vão ter outros. É um rolo, né? É um rolo, peguete. Tô de rolo. Tô de rolo. O termo peguete, eu pelo menos não vejo mais ninguém falando peguete, mas teve uma época que as pessoas falavam, né? Falavam. Peguete.
E era muito comum esse sufixo "et" nas palavras, né? Então a gente acabou colocando ali no peguete. Ou para falar tendo um caso, fulano tá tendo um caso, né? Que é uma coisa assim até meio obscura e legal, talvez, né? Então, assim, sempre existiu a necessidade de nomear determinadas relações para estabilizar algo que é instável, né? O que eu acho que é diferente dos nossos tempos, e daí fiquei pensando em várias coisas aqui, nas nossas relações de amizade, por exemplo, né? Eu acho que durante muito tempo a gente tinha amigos. E dentre esses amigos, tinha ali relações. Com alguns você flertava, sabia que tinha um clima, outros você tinha um convívio mais frequente, você via sempre, outros não. Mas chamava todo mundo de amigo, né? Meu amigo, minha amiga, né? Eu acho que talvez em determinados grupos sociais hoje ainda aconteça, até como uma forma de camuflar, né? Uma possível relação amorosa, você fala, meu amigo, minha amiga, mas na verdade tem alguma coisa ali acontecendo. Mas pensando assim, por uma posição um pouco mais heteronormativa mesmo, hoje em dia, homens e mulheres são amigos, de verdade, sem nenhuma conotação sexual ou amorosa, né? Sim. O que era um pouco mais difícil de acontecer antigamente, né? Esses mundos eram muito separados, então, se você falava, ele é meu amigo, todo mundo ficava, amigo, sei, né? Sei que é seu amigo. Porque mulheres tinham amigas, homens tinham amigos, e era essa divisão de gênero, né? Hoje, ainda bem, as coisas têm mudado e a gente tem realmente amigos e amigas no nosso círculo que não tem nenhum tipo de relação amorosa, né? Então, você chamar de amigo já não dá conta mais, porque é misturar um pouco os lugares, né? Então, a gente vai buscando outros termos para se diferenciar, né? Daí fiquei pensando também, assim, em como a gente conhece essas pessoas hoje em dia, né? Então, antes falava, é meu vizinho, e daí não sabia se é amigo, se é ficante, se é paquera, se é crush. Meu vizinho. Era para um vizinho mesmo, né? Aquele é o moço do mercado, sei lá, que eu vou no mercado, qualquer coisa assim. Então, assim, tinha uma referência de onde eu conheço aquela pessoa. Se ela é um colega do trabalho, se ela é um vizinho, se ela é uma pessoa que trabalha ali no comércio, de onde eu conheço essa pessoa? É amigo do meu amigo. Eu penso que hoje, ainda mais considerando as redes sociais, às vezes a gente conhece muitas pessoas e a gente não sabe nem de onde essa pessoa apareceu, né? Do Tinder, não sei, né? Mas o Tinder não é um lugar exatamente, né? Ou às vezes no Instagram, a pessoa simplesmente te adiciona lá, começa a curtir, daí você vê que tem amigos em comum, mas não é uma pessoa que você conheceu, entre aspas, né? Bem aspas, no mundo real. É uma pessoa ali do virtual. Então, como que a gente nomeia a relação com essa pessoa? O que ela é da gente? É amigo? Não é amigo, né? Amigo, você sai, vem na sua casa, sei lá. Conversa, troca mensagem, né? Isso, tem uma intimidade. Mas também não é um vizinho, né? Enfim, não tem uma referência. Então, a gente vai criando, eu acho, essas palavras, né? Contatinho, curtante, conversante, né, que é para dar conta do que essa pessoa é para a gente nessa esfera do virtual. As relações amorosas mudaram porque a sociedade mudou. Mudaram as rotinas, as expectativas, os papéis de gênero, as formas de viver, trabalhar e conviver. E a internet entrou como mais um elemento dentro desse cenário, acelerando e espalhando essas transformações. Quando o modo de se relacionar muda, a forma de falar sobre isso muda junto. A língua sente essas mudanças. Novas situações sociais, vínculos mais fluidos, encontros mais variados, formas diferentes de se aproximar pedem novas palavras. Então os termos começam a surgir, circular, ganhar espaço no nosso vocabulário cotidiano. Esses termos não ficam restritos ao íntimo. Eles se espalham socialmente, viram pauta, viram debate, viram conteúdo. A gente consome palavras como consome qualquer símbolo cultural, para entender o que está acontecendo, para se localizar e para se reconhecer. A sociedade muda, as relações mudam, a língua responde, incorpora e todo mundo passa a usar. É um ciclo vivo.
Nossa, isso é muito interessante, né? Porque, assim, a palavra contatinho, eu lembro a primeira vez que eu escutei, porque eu fui casada um tempo. Então, assim, eu casei cedo, e aí, quando eu me separei, eu fiquei com, né, na época, o meu ex-marido, entre namoro e casamento, eu fiquei com ele quase 13 anos, então foi bastante. Bastante, bastante. Hoje em dia... Nossa, né? Então, de quando eu casei e me separei, é outro mundo. Quando eu me vi solteira, assim, no mundo, eu lembro até, tem uma história engraçada que teve, uma vez, depois de um tempo, uma amiga minha estava conheceu um cara na balada e ele tava chorando porque, né, queria voltar com a ex e tal, e eu falei para ele, volte mesmo, porque você não dura um mês nesse mundo dos solteiros de hoje, porque eu tive essa sensação. Mas, e aí, numa das minhas primeiras baladas, eu fui no MPB. E eu fui com uma amiga minha na época. E aí, era um outro caso, tá? Eu tô falando essa é a balada. E ela ficou com um cara lá na balada. Beleza, aí o cara falou, vou no banheiro e tal. E teve um momento que a gente saiu ali na parte externa ali do MPB, e o cara tava beijando outra. Eu fiquei indignada. Assim, eu fiquei assim, indignada. Oi, mas nós não estamos na micaretas, tá entendendo? Não é bagunça isso daqui. Eu fiquei muito encanada. Porque daí ela falou, ele é só um contatinho. E olha só, na minha visão, mesmo que se você ficasse com alguém na balada você estava ficando com aquela pessoa, o cara não ia te largar pra beijar outra, entendeu? Então, eu lembro que isso foi uma coisa que me deixou, assim, muito pensativa. Sim, eu não ia gostar, eu acho que eu choro, eu vou embora chorando. Se alguém fizesse isso comigo. Hoje não, né? Hoje eu já tô ligada. Já tá letrada, né? Nessas novas regras. Já sei as coisas. Não, mas então, exatamente. Olha assim, né? Como é necessário, né? A gente quer fugir de nomes, quer deixar as relações fluidas, né? Mas no final das contas, muitas vezes a gente precisa de um nome, porque o signo ficar, para você, ele é associado com um certo tipo de comportamento. Então, a gente não tá ficando, ele é um contatinho, que é para fazer essa diferença, né? De falar, então tá permitido, ele pode ficar com várias pessoas na festa. Agora, se fosse um ficante, né? Desse significado que você, Melissa, tem na sua cabeça, não poderia. Né? Já não poderia, já seria um desrespeito ali nessa relação. E aí, já entrando na parte das redes sociais, porque as redes sociais, elas têm um papel importantíssimo hoje nos relacionamentos amorosos, né? Sim. Seja para mostrar que você está namorando, seja para mostrar que você está ficando com alguém, seja, né, de outras formas de comunicação também, né? O gostar da foto, parar de seguir, o bloquear. Né? Esses tempos atrás, uma amiga minha estava conhecendo um cara tal, e eles acabaram se desentendendo e ele parou de segui-la, né? Olha que, tipo assim... sim, parou de importante. Seguir, né? Um sinal... Ou assim, a gente escuta também muito, vê todos os meus stories, né? Assim, essas coisas, né? Tipo assim... A pessoa te deu um ghost, mas ela tá lá no seu story olhando, enfim, né? Ou mesmo você fala, quero romper com essa pessoa, vai lá, para de seguir, bloqueia. Isso é uma linguagem, assim, né? E você acha, então, que a linguagem digital, ela muda a forma da gente se sentir, se conectar? Olha, eu acho que aponta, assim, alguns caminhos, né, do que isso está significando. Não acho que assim, né, eu sou do pensamento que a linguagem não modifica como a gente se sente, mas ela é uma forma de simbolizar como a gente se sente, né? Então, essa questão das redes sociais, eu acho que existe muito essa angústia, né, de não saber qual é o tipo de relação que a gente tem, né? E daí é necessário afirmar para a gente e afirmar para o outro também, né? Você falou dessa questão de ver os stories, né? Recentemente saí com uma amiga e ela avistou, assim, na festa, um rapaz, ela falou, olha, será que ele vai vir me cumprimentar? Porque ele me conhece, ele vê meus stories. Ele me conhece, ele sabe quem eu sou, né? E daí eu fiquei pensando, não necessariamente, né? Às vezes você tá ali no Instagram, você tá só passando, tem tanta gente ali que você não tá realmente dando atenção ao que essa pessoa tá postando, interagindo ali com ela. Às vezes ele pode visualizar o stories, mas
ali pessoalmente ele não vai nem lembrar, né, que ele te conhece, que você está no Instagram dele. Então, às vezes a gente dá um peso, né, muito grande para essas relações virtuais e quer transferir essa mesma dinâmica para fora das redes, né? E às vezes se frustra quando vê que não é o mesmo tipo de relação. Então, lá no Instagram, às vezes você conversa todo dia com a pessoa, mas pessoalmente nunca consegue marcar nada, ou quando sai a pessoa é super tímida, não tem assunto. Então, são dinâmicas diferentes, né? Apesar de hoje não dá mais para a gente falar de um mundo real versus o virtual, porque o virtual é real e, né, e tudo é uma coisa. Mas ainda existem dinâmicas diferentes, eu penso, né? E não no mundo virtual, né, entre aspas, nas redes sociais, é muito importante essa questão de aparentar, né, de você mostrar para o outro qual é a natureza daquela relação. E daí, até acho interessante, porque você traz bastante essa questão da relação como, né, um ativo, como nas suas palavras, um ativo, né? Você mostrar que você tem uma relação significa que você tem valor, que você é amado, é amada, né? Que alguém reconhece esse valor e está com você. Então, a gente tem, sim, né, na nossa sociedade, essa ideologia, digamos assim, mas, por outro lado, também as coisas estão mudando, né? E nas geração Z, enfim, está mudando um pouco. Recentemente, eu vi uma reportagem muito interessante falando que agora ter namorado nas redes sociais já não é mais cool, né? Então, eu li essa reportagem. Você viu? Eu li. Você leu a reportagem? Sim, eu achei muito interessante, assim, né? Que antes você ter um namorado e falar sobre ele nas redes sociais era algo muito bom, né? Então, eu saí com meu namorado, a gente fez isso junto e tal. Hoje já tá pegando mal, digamos assim, né? Se você só posta coisas sobre... Aqui falando realmente relação heteronormativa, né? Se você só posta do seu namorado, você não tem vida, né? Você não tem a sua individualidade. Então, isso está criando um outro movimento, que é não postar nada, né? Ou postar fotos, aquela foto ali só com a mãozinha, né? Uma coisa assim de não falar muito, uma foto que o rosto não aparece direito, para ficar uma coisa meio assim, ó, eu tenho uma relação, mas eu não quero falar só disso, mas ao mesmo tempo eu estou postando sobre isso. Então, acho que é um conflito entre essas duas ideologias, né? Se ter um relacionamento é um ativo, mas eu também não posso ficar só com isso, porque hoje a gente já tem outras mudanças, né, em curso. Eu até comecei a escrever um texto sobre essa reportagem, e aí eu vi uma outra reportagem também, que é o meu próximo texto, que vai, né, nas minhas redes sociais, o meu próximo texto que eu vou escrevendo. Eu comecei até. E aí tem uma outra que também, que é uma mulher, que ela tem 38 anos, e ela ficou 9 anos com o cara, e o cara não quer mais ficar com ela, não quer ter filho, e ela tá processando ele por ter desperdiçado os tempos férteis dela, porque ela quer ter filha, né? Aí eu... Então, né? Aí, como se não tivesse sido uma escolha dela também estar nessa relação, né? Exato, né? Uma escolha dela também, mas eu vou entrar nessa perspectiva aí da cultura e consumo das duas. Estou tentando elaborar uma coisa que eu ainda não consegui, então, na hora que sair o texto, eu posto lá. Mas sobre essa da Vogue, da Vogue, eu fui olhar porque estava todo mundo falando, eu falei, tá todo mundo falando, eu quero saber o que é, né? Só que daí eu acho que até eu pego isso no texto, tem uma coisa do algoritmo, porque as pessoas que ela está conversando são pessoas de criadora do conteúdo digital, né? E o algoritmo, gente, as pessoas que acham que são criadoras de conteúdo e acham que elas não têm chefe, elas têm, né? Elas têm. O Instagram é chefe delas. E o algoritmo manda. Então, ela acaba, né? Que dependendo do que elas estão postando, que é com o namorado, as pessoas acabam não vendo e acabam não entregando. Então, eu não sei se é realmente porque tá ficando cafona, entendeu? Ou se é uma coisa do algoritmo. Eu não tenho propriedade científica para falar isso, mas isso me pareceu, e estou tentando elaborar esse pensamento que um dia vai para a internet já. Não, mas é uma pergunta realmente muito interessante, né? Porque essa tendência, né? É um comportamento real ou é um comportamento manipulado pelo algoritmo, né? E também, ou também, assim, por coisas assim, vou postar, né? Hoje as relações não tendem a durar, não estou falando que não dure, que não existem relações duradouras, mas as relações tendem a durar menos por inúmeras questões, né? Culturais e sociais, enfim.
Então, assim, porque teve uma menina que falou isso na entrevista. Não vou postar mais, porque eu postei, aí depois terminei, tive que apagar tudo, e todo mundo me perguntando dele. Então, tem essas coisas, assim, né, que eu achei muito interessante, assim, muito interessante a reportagem em si, enfim. Sim, né, assim, esses vínculos temporários, né, a gente quer assumir algo estável, mas ao mesmo tempo lidar com essa instabilidade. Acho que isso também tem a ver com essas criações desses novos rótulos, né? Porque Sim. Ninguém quer assumir um namoro, né? Uma coisa, assim, entre aspas, mais séria, para daqui uma semana já não tá mais. Então, você coloca alguns termos ali que não se compromete, né, muito, assim, não tem uma obrigação, digamos, um comprometimento a longo prazo, porque se acabar, daí você pode falar, não, é só um contatinho, não, é só um conversante, nem tinha expectativa, mas para algumas pessoas, sim, né, você tá ali um conversante, mas que você quer que vira ficante, né, que você talvez, provavelmente, queira ali um outro tipo de relação, mas talvez até para essa questão de dar satisfação, né, porque antes a gente dava satisfação para 5 pessoas, pai, mãe, 3 amigos, acabou, né? Hoje você dá satisfação para milhares de pessoas, a depender, né, de quantos seguidores você tem da sua vida amorosa, né? Se terminou, se não terminou, por que terminou, por que tá, se tá com outra pessoa, se as não pessoas fazem pronunciamento, nós estamos mais juntos, a amizade continua. Exatamente. Né? Essas pessoas públicas, elas fazem pronunciamentos. Exatamente, assim. Dar uma satisfação, né? Você tem ali uma necessidade de dar uma satisfação da sua vida amorosa, que antes era muito mais simples de manejar, né? Pois menos pessoas nesse círculo. Menos pessoas, menos questões para ser negociadas também, né? Menos formas de se relacionar, eu acho, tem várias coisas, assim, né? E assim, não que, né, não houvessem relações diferentes, mas talvez, né, acho que é isso que você está dizendo, talvez não fosse tão necessário nomear essas relações de forma tão diversificada, né, estabelecer essas regras quase contratuais, né? Hoje a gente tem contratos, inclusive, né? Contratos de namoro, por exemplo. Os contratos de namoro. Eu tenho até um episódio que eu fiz com a Letícia sobre isso, que também fiquei esclarecida. Então, essa necessidade de contratualizar ou de ter um consentimento explícito sobre determinadas regras da relação, né? Que antes ficava um pouco borrado. Então, eu gostava muito, né? Acho muito interessante o termo a gente está se conhecendo, né? A gente está se conhecendo. Esse é um nome excelente, porque realmente é o que está acontecendo. Você está conhecendo essa pessoa, né? Vendo se você gosta, se não gosta, se é legal. Só que parece que hoje em dia só a gente está se conhecendo não é suficiente, né? Precisa ter algo mais específico, porque o se conhecendo pode variar desde a gente estar só conversando até a gente estar praticamente namorando ali. Pegando todo final de semana, né? Viajando juntos e tudo mais, né? Então, o que é estar se conhecendo, né? Hoje acho que a gente tem mais essa necessidade de rotular. É isso. Querida, muito obrigada pela sua participação. Fico muito feliz que você aceitou meu convite. E é isso, espero que eu tenha outros convites para você no futuro, porque esse tema a gente desdobra em outros temas, e espero que você aceite novamente. Eu que agradeço, Mel, foi um prazer, assim, foi uma oportunidade de realmente pensar essa relação, né, entre a gramática e a vida. Às vezes, no meu trabalho, eu acabo focando tanto, né, na parte de descrição gramatical, e muito bacana poder fazer essas relações, né, um pouco fora ali da minha bolha, então eu agradeço muito mesmo, foi muito legal, e estou à disposição, se quiser, né, gravar outras vezes sobre outros subtemas dentro, né, desse tema grandão, estou aqui disponível. Com certeza, isso irá acontecer. Gente, obrigada por ficar com a gente até aqui, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, obrigada. Pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir, pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir, pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir.